Fala aí, galera do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 e 26, sobre o período feudal e também o, a sua cultura, né? O período, a cultura feudal, tá? Então, vou pedir a vocês que já deem um like no vídeo e caso tenha alguma dúvida também, vocês vão ver o vídeo, vocês deixem aí nos comentários, beleza? Então, vamos lá ao capítulo, tá? Falando de feudalismo, nós temos que compreender o seguinte: esse período feudal, né, o período baseado aí no feudalismo, ele começa a partir aí da morte de Carlos Magno, onde é dividido o reino, onde é dividida a Europa, onde era o reino do Império Romano do Ocidente, ele é dividido e há uma fragmentação política. Toda a Europa começa a ser dividida em vários feudos, tá? E lembrando que aqui é importante nós frisarmos que o feudo ele é uma unidade de terra que ela é doada, tá? Por um rei ao seu vassalo, que é o senhor feudal, beleza? Mas aí nós vamos explicar melhor mais para frente como é que funcionava isso, tá? Então, nós precisamos entender que há aí um conceito, né, na Idade Média do modo de produção feudal, que era o modo rural, tá, de subsistência. Beleza? O feudo, ele era uma propriedade ou um privilégio, mas na maioria das vezes era uma propriedade, um pedaço de terra que era doado do rei, pelo rei ao seu vassalo, tá? Há uma grande relação aí, esse período ele é marcado por uma grande relação de dependência entre os nobres, entre as pessoas, tá? Que nós vamos estudar melhor nesse capítulo, tá bom? Para que todos vocês possam entender como funcionava, tá? Então, a primeira relação que nós temos são as relações sociais. Então, falando um pouco sobre a sociedade feudal, nós temos aqui na página 16, falando sobre a divisão social, tá? Existia ali sobre a sociedade ela era dividida em estamentos, tá? Ela era estamental, dividida por forma de nascimento ou determinada pelo nascimento, aonde você nasce, o estado onde você nasceu, né? Que nós chamamos assim, por exemplo, o cara era nobre, ele era camponês, ele era camponês, tá? Principalmente também pelo fato de ser justificado pela questão religiosa, tá? Que nós temos aí, mesmo lá na época de Carlos Magno, nós temos uma predominância muito grande da religião, da igreja, sobre os conceitos sociais, sobre a sociedade. Então a igreja vai ajudar também a justificar a situação social dos indivíduos. Então, na pirâmide social, o topo é o clero e eram os que oravam, tá? Existia também o alto e o baixo clero, mas eu não queria me prender muito a isso. O clero eram os líderes religiosos, as pessoas que oravam, as pessoas que tinham aí uma predominância religiosa nesse sentido, tá? Depois do clero, nós temos a nobreza, que eram os reis, os senhores feudais, também os cavaleiros, que eram aqueles que guerreavam, tá? A nobreza, todos os nobres, né? Eles geralmente eles eram os grandes proprietários de terra. Geralmente, quando o filho de um rei ou um filho de um seu feudal, né, nascia, o primeiro filho ia para o clero. O segundo, né, em diante, passava a ser nobre, cavaleiro, tá? Serviria na cavalaria. E por fim nós temos os camponeses, que eram camponeses e servos, que eram aqueles que trabalhavam no campo, trabalhavam na terra, trabalhando tanto para o senhor feudal quanto também para os reis, tá? Então, falando um pouco aí das características do feudalismo, tá? Nós temos aí como principal característica o enfraquecimento do poder central. A criação de feudos, com a criação dos feudos, né, cada senhor feudal criava as suas leis, cobrava seus tributos e também administrava a sua justiça de acordo com o que ele quisesse,
dentro do seu território. Existia também os que nós chamamos de laço de dependência entre o servo e o senhor também, tá? Como, por exemplo, suzerania e vassalagem, que é um laço de servidão, um laço social que existe aí muito forte, que é a de suzerania e vassalagem, mas esse laço ele só pode acontecer entre os nobres, tá? Entre um senhor feudal mais poderoso e um outro nobre mais fraco, ou mais pobre, vamos dizer assim, né? O que acontecia? Essa relação de suzerania e vassalagem funcionava o seguinte: o suzerano ele era o mais poderoso e ele fazia um acordo com o vassalo, onde esse vassalo, que também era nobre, ele se comprometia em proteger o suzerano, em lutar as suas guerras. No momento de dificuldade, em qualquer momento, esse vassalo deveria ajudar esse suzerano. Em contrapartida, o suzerano também se comprometia com o vassalo, né, de estar junto com ele, e até que em momentos também de guerra eles se defendiam, estariam aí pronto. E lógico que o vassalo ele dava, né, parte aí da sua produção também para o suzerano, e o suzerano era aquele que protegia também o vassalo e dava aí um pedaço de terra para esse vassalo poder governar ou lidar com essa terra, o que fazia desse vassalo um senhor feudal na sua terra, tá bom? Então, por exemplo, essa relação acontecia muitas vezes com reis, que eram donos de grandes territórios, e os vassalos passavam a ser senhores feudais, que eram nobres também, tá? Já os laços aí de servidão que acontecia entre os servos, né, que estavam atrelados à terra, por exemplo, né, um servo que servia a um senhor, quando ele vendia essa terra, o servo também fazia parte da terra. É importante nós falarmos que nesse período não é caracterizado como escravidão, tá? Esse modo de trabalho, mas o servo ele deveria estar pronto a servir ao seu senhor, ligado totalmente à terra, tá? Então, nós não podemos dizer que havia aí escravidão. Já os camponeses, eles trabalhavam também na terra aí do rei durante parte dos seus dias, né? Existiam alguns tributos que deveriam ser pagos, como por exemplo aqui na página 17 do nosso livro, fala sobre alguns dos tributos, né? Como por exemplo a banalidade, que no caso o servo ele desejasse utilizar aí os equipamentos do senhor, ele deveria, né, como por exemplo as instalações, né, do seu feudal, como moinho e fornos, né, ele deveria pagar também por isso. Nós temos a corvéia, onde o servo ele deveria trabalhar 3 ou mais dias da semana na terra do senhor feudal. Nós temos também a mão morta, que era o pagamento de uma taxa para permanecer no feudo da família servil. Também nós temos a talha, que era onde os servos davam parte da sua produção do manso servil, né, para o senhor feudal, tá bom? Falando aí um pouco sobre manso servil, né, é interessante nós falarmos sobre a organização do feudo, tá? O feudo, que era esse grande vasto território, né, esse território que os senhores feudais governavam. Nesse território nós temos uma agricultura de subsistência, tá? Onde eles não dependiam de comércio, não havia comércio nesse período, tá? O comércio que havia era um comércio muito pequeno, uma troca de produtos aí, mas na sua maioria não existia um comércio ativo, tá? Então cada feudo produzia o que iria consumir. Então o feudo ele queria lã, ele cuidava de ovelhas e tinha lã, né? E tinha o tecido, fazia o tecido, enfim, né? Tudo que eles consumiam eles produziam no próprio feudo. Então por isso feudo de subsistência, tá? Era a unidade econômica básica era o feudo, era a terra. Então a terra era o mais importante. E esse feudo ele era dividido em três partes, né? O manso senhorial, onde era o castelo e as melhores terras, né? Aqui deixa eu ver se tem
Divisão aqui mostrando no nossa apostila, tá? Geralmente nós temos aí em algumas imagens, né? A divisão aqui, ó, na página 17, vem mostrando a imagem de um feudo, como funcionava, tá? Nós temos aí o Manso Senhorial, que era o castelo no lugar mais alto, e geralmente as melhores terras eram do senhor feudal. Já o Manso Servil, nós temos aí as terras arrendadas, tá? Onde nós temos as terras que serviam, que eram dos servos, e nas partes mais baixas nós temos o manso comum, aonde os camponeses plantavam, produziam ali, mas eles também serviam ao senhor feudal, tá? Sobre a cultura medieval, nós temos o teocentrismo, né, que passa a vigorar, né, a partir do período medieval, aonde a cultura grega, né, e romana ela é colocada aí um pouco de lado, né, onde você tem o teocentrismo, onde Deus ele passa a ser o centro e a igreja passa a ser o centro da cultura do período medieval, tá? Onde as leis elas estavam baseadas diretamente ligadas à igreja, tá bom? Nós temos aí vários tipos de a filosofia, né, da igreja, onde também a igreja ela passa a ficar responsável pela área educacional, né, onde ela tem um monopólio da educação, tá? A igreja onde principalmente nos mosteiros nós temos aí a figura do monge copista, né, que eles redigiam livros e copiavam esses livros, porque não existia impressora, nem como você duplicar livros, a não ser copiando na mão, né, como esses monges copistas que ficavam geralmente em mosteiros, né, fazendo a cópia desses documentos, tá bom? Enfim, falando sobre a Idade Média, nós tocamos nos principais pontos que são importantes e relevantes para o nosso conhecimento, beleza? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar a vocês, né? Eu espero ter conseguido somar com vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu tenho certeza que eu vou poder estar ajudando vocês. Valeu? Galera, um grande abraço e fiquem com Deus.